Olá a todos, meu nome é Lu Santana e estamos aqui no podcast iGrow, um programa que foi criado para ajudar e transformar vidas. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Corrá. Ela é psicóloga cristã e pós-graduada em finanças. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco sobre esse assunto, né? Temperamento, o caráter e a personalidade. Muito obrigada por essa oportunidade, estou feliz. Eu que estou muito feliz de ter você aqui. Sandra, eu já conheço você um pouco, mas né, as pessoas que estão nos vendo hoje aqui não conhecem. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, talvez de onde você é do Brasil, quando você chegou aqui, um pouco da sua jornada. Sim. Eu sou a Sandra Corrá, esposa do Pedro Corrá. A gente chegou aqui em 2001. Antes, a gente tinha as nossas profissões no Brasil. Eu trabalhei na auditoria do Banco do Brasil. O Pedro, ele era advogado. E viemos aqui num chamado de Deus. Abrimos mão de tudo para estarmos aqui. E isso aconteceu há 21 anos atrás. E começamos como todos, né, que chegam à América, trabalhando naquilo que vai acontecendo. Mas a gente sempre gostou, né, de estar se dedicando ao reino de Deus. Sempre a gente se doou muito para o reino de Deus. E a gente tem colhido esses frutos. É um investimento certo você investir no reino de Deus, né? Estamos muito felizes aqui, cumprindo o propósito de Deus. Estamos à frente da Life Point, uma igreja cujo meu esposo é o presidente, Life Point. E eu, né, como auxiliadora, estou ao lado dele há 13 anos nesse ministério, arrebanhando vidas para o reino de Deus. Uau, que legal. E você, quando saiu do Brasil, você já tinha formação na área de finanças ou foi algo que você fez aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil, minha área era toda de finanças, de economia, de contabilidade, auditoria. Eu era auditora, eu estudei a auditoria. E quando eu cheguei aqui, começou a me inquietar essa área da psicologia, do comportamento humano, e começou a bater forte no meu coração esse desejo, né, de entender melhor o comportamento humano. E aí eu procurei e nós nos formamos, eu e meu esposo, ele em teologia e eu em psicologia cristã na Florida Christian University, em Orlando. Conheço. Foi em 2008, 2009, por aí que nós nos formamos. E qual foi o maior motivo que te levou a buscar essa formação? Ajudar as pessoas, entender as pessoas. É algo que você tem paixão em fazer? Paixão. Se me coloca nas quatro paredes, com um casal, com um adolescente, com uma jovem, e eu tenho muita alegria de estar ajudando pessoas. E nada como fazer o que você tem paixão. É isso aí. Né? E ainda mais quando envolve vidas, pessoas. Sim. E eu vejo que a área que você hoje mais atua ajudando as pessoas, qual é? Eu trabalho muito com casamentos, né, ajudando a restaurar casamentos. E também trabalho com mulheres, muito com mulheres. Às vezes eu atendo a mulher, às vezes o esposo, às vezes os dois. E tem mulheres que têm causas internas delas mesmas, né? E eu também atendo bastante. Mas agora, por exemplo, eu estou atendendo uma família inteira. Eu atendo o homem, depois a mulher, uma filha, outra filha. E daqui a pouco a gente vai fazer uma terapia familiar com todos numa mesa, assim como essa. E tenho tido bastante sucesso, assim, tremendo, assim, os resultados, quando as pessoas se abrem para as mudanças necessárias. Esse é o ponto básico. Você falou que conversa com um, com o outro, e tem que conversar com a família. Sim. Porque eu imagino que não adianta somente ter a mudança. Você acaba tendo que envolver toda a família. Isso é muito interessante. E todos abertos, com o coração ali para aprender, porque eu ouço a esposa, eu ouço uma realidade. Mas aí quando eu ouço o esposo, aí eu entendo um pouco do contexto familiar. Porque geralmente as pessoas não falam muito, elas só querem acusar muitas vezes, né, o outro. Porque o meu esposo faz isso, meu esposo faz isso. E quando eu encontro com o esposo, aí eu entendo o porquê que aquilo está acontecendo. Eu tenho uma noção assim, bem clara. É um discernimento de Deus mesmo, assim, de como é a dinâmica daquela família. Então, a gente vê muita família desestruturada, família disfuncional.
E a gente mostrando esses lados e as pessoas começando a mudar o comportamento, que é essencial, aí as mudanças começam a aparecer e eles vivem bem melhor, assim, uma qualidade de vida bem melhor. E os filhos são muito atingidos quando o lar é disfuncional, né? Então, eu imagino que a dificuldade maior é com os homens. Os homens, geralmente, eles não gostam de falar sobre a vida deles. E eu tiro por você. Por mim. Eu acho que eu demorei muito para conseguir me abrir um pouco. Tem um tabu, tem um bloqueio assim masculino, mas eu tenho tido experiências muito boas. Teve um casal, a gente tem uma classe de casais que a gente ministra, e no final eu falei, eu vou encontrar com cada um desses casais que se formaram nessa classe de 3 meses. E aí quando eu fui agendar, né, que eu liguei para ele, liguei para ela, agendando, ela, depois a esposa, me confidenciou que ele falou assim, o que ela quer comigo? Por que eu vou lá? O que ela vai falar comigo? Não sei o quê. E aí ele tinha uma imagem, né, de como que seria aquilo. E quando ele sentou ali, que nós fizemos que nós terminamos aquela primeira sessão, depois de 1 hora, ele falou assim, quando que vai ser a próxima? Porque ele gostou. Então, até hoje, quando ele tem alguma coisa assim, ele fala, nós temos que conversar com ela. Eu acho que os homens em si, né, nós somos criados que você é macho, você não pode chorar, você não tem sentimento, segura esse choro. E eu acho que quando nós nos tornamos adultos, isso vem com a gente. Sim. E esse exemplo que você deu, eu coloco para mim. Porque a primeira vez que eu decidi me abrir, e não foi fácil, foi duro, porque eu falei, poxa vida, eu vou ter que falar de mim, das minhas fraquezas. Outra coisa que nós aprendemos, somos fortes. Superamos tudo. E eu não acho que é uma verdade. Então, no final, eu falei, puxa vida, que negócio gostoso. Você gostou ser também, né? vulnerável. Acho que é assim que eu me senti. Eu falei, puxa vida, eu posso ser uma pessoa que tem fraqueza, sim. E continuar a ser amado, e tudo bem. Né? Trabalhando isso daí, né? Isso é tremendo, não tem problema. E tem muita cura quando você fala. E quando você é compreendido, quando alguém te ouve, né? Te dá atenção e compreende as suas dores, o que você viveu, e não te julga, você sai dali mais leve. Tem muita cura. Até porque nós temos o medo de ser julgados. Sim. Quando eu falar algo para você, imagem, uma fraqueza, acaba... Nossa, o que ela vai pensar isso de aí. mim? E isso para nossa esposa acaba sendo a mesma coisa. Sim. Então, eu tô num processo com a minha esposa de uma conversa mais aberta. Ótimo. E é interessante, porque é ruim no começo, mas aí depois de 1 semana, 2, 3, às vezes eu não vejo a hora de falar alguma coisa que antes eu não falaria, só para poder, talvez, me sentir até mais próximo. Eu imagino que, às vezes, quando você tem aquele confronto, né, mostrando que você tem uma fraqueza, não justifica, que eu acho que você não pode ficar justificando a sua fraqueza. No final, parece que aproxima mais. Com certeza. É o sentimento que eu tenho tido. É porque vocês se desnudam emocionalmente. Porque tinha muita coisa que talvez você estava guardando e ela estava guardando, não queria se expor tanto. Né? E quando vocês abrem o coração, vocês desnudam as suas emoções, tem muito mais intimidade nisso. Tem cura, tem unidade, né? Que agora vocês estão se conhecendo realmente. Porque muitas vezes é bloqueado por causa da dor, por causa do incômodo, não é fácil, né? Porque começa uma conversa, aí você fala, puxa vida, eu já sei onde essa conversa vai levar. Aí você não quer, porque vai demorar, vai ter uma questão... Um estressezinho. E tem eu não me lembro qual que é o nome desse pastor, se é o John Piper, alguma coisa assim. Que ele deu um exemplo de um banheiro que você pega para reformar. Então, a conversa começa, olha, eu só vou pintar a parede sabendo que tem mofo debaixo da pia, tá tudo acabado, mas quer saber, eu só vou passar uma tinta por cima porque é mais fácil, não dá trabalho. Então, ele coloca nesse exemplo, se você não ir lá e tirar tudo que está lá atrás. Vai tocar, vai doer, vai dar trabalho, você vai demorar, porque você vai ter que ir lá mais ainda. E ele fala que quando você pega e tira o primeiro pedacinho visível do mofo, ele fala, puxa vida, aqui também tá, o encanamento tá podre, não sei o quê. Mas ele termina dizendo, isso vai aproximar vocês. Né? Então, é bem interessante. Interessante essa analogia, mas é mais ou menos isso.
quando você vai buscando, e uma coisa vai ligando à outra. Você justifica porque que você agia assim, a sua esposa assim, e assim vocês vão se conhecendo melhor, né? Se desnudando, e nisso tudo vai trazendo um environment, né? No casamento fica muito mais gostoso. Fica mais leve. Parece que você não está tendo que... carregar nada. Né? Você está aberto. Isso é cura, isso é sensacional. Eu diria que por que nós demoramos tanto? Quantos anos de casado? 20. Olha só. 20. Aí você pega e conversa com a Thaisa. Não, Thaisa, tô falando de nós aqui, né? Mas eu não tenho mais esse problema. É interessante que quando você chega num certo ponto, talvez, de estar mais maduro, Sim. você para de ficar preocupado com tudo que as pessoas pensam de você. Então, hoje, quando eu comento do meu casamento aqui, que eu sei que muitas pessoas vão assistir, antigamente jamais. Hoje eu falo, quer saber? É a realidade. Sim. Não somente do meu casamento, que tem que melhorar e tem áreas que tem que ser tocado, assim é outros casamentos também. Sim, e é excelente a gente falar sobre isso, porque uma pessoa que está nos ouvindo agora, que está talvez com alguma coisa no casamento, no coração, e que nunca se expôs, né, para o seu cônjuge, ele pode ver a qualidade de vida que você está tendo hoje, né? Como que você se sente hoje depois dessa jornada? É um processo ainda. Mas durante essa jornada? É muito. No começo, eu vou dizer que eu estou no 3º mês de talvez vivendo mais consciente do que eu quero. No começo foi super incômodo. Sim. O quê? Tudo. Tudo que eu ia fazer que mexia com algo que eu não queria fazer. Mas é dolorido. Era incômodo, era chato, vergonhoso. O que vão pensar será. No 2º mês, você começa a ver um pouquinho de resultado, porque vai, puxa vida, que legal, que alívio, eu estou fazendo isso. E no 3º mês, parece que você começa a viver mais leve e mais consciente. Quer saber? Eu preciso continuar tendo. Você começa a querer ter mais conversas. Porque aí você já está criando o hábito. Depois de Sim. 30, 40 dias, você já está criando o hábito. Toda vez que tem alguma coisa acontecendo ali, vamos sentar e vamos esclarecer isso daqui. Já se tornou um hábito, porque depois de 30, 40 dias, né? Já então, fica mais fácil. eu estou disposto a abrir coisas para, se o objetivo for ajudar outras pessoas. E eu acho que é gostoso quando você começa a entender que o mais importante é a sua vida e o que você tem que fazer para poder gerar uma transformação. Sim. E não o que você aparentemente quer que as pessoas pensem de você. Não, eu quero o que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade. O que as pessoas estão pensando que está tudo ok, não importa. Faça o que tem que fazer para poder mudar a sua realidade. Isso vai para a família, vai para o trabalho, para tudo na vida. Mais importante é aquilo que você é, e você sabe que você é, e não o que as pessoas pensam, mas o que Deus pensa a seu respeito. Porque Deus conhece a sua essência, né? E dentro disso aí que você estava falando também, sobre rolar um estresse, a gente chama do ciclo da ira. Tem uns assuntos, né, que você percebe que está indo para um caminho, né, mais estressante a conversa, e temos que ter no relacionamento conjugal e no relacionamento de todo tipo, né, profissional, quando você vê que aquilo é um ciclo, você está ficando nervoso, não está dando certo, não está tendo argumento, tem que ter o equilíbrio emocional de voltar, respirar, procurar, ou você tenta resolver aquilo num outro dia ou de uma outra forma. Essa estratégia, do jeito que está indo, vai desandar, vai chegar lá em cima e vai estourar. E é interessante porque, assim, é legal que eu tenho usado muito a parte consciente. Porque quando você está consciente do que está acontecendo, ou melhor, quando dá tempo de você ter consciência do que você está fazendo ali, talvez no início de uma discussão, dá tempo de você voltar e falar, né? E eu percebo que quando o assunto ou as respostas começam a ficar sem sentido, eu falo, opa, por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver com o ponto principal. Tudo que eu estou falando agora é só para machucar. É isso aí. Não tem mais... Você discerniu, mas muitas pessoas, naquele inflamar da discussão, elas não têm esse discernimento. E aí é que o magoa, lança palavras, né? Então, por isso que é bom a gente ter esse equilíbrio e voltar. E isso também é muito interessante, o assunto era
era um assunto, daqui a pouco estão brigando por causa de um assunto que não tem nada a ver. No final, você já machucou, você já falou um monte Já. de coisas que você não queria. E sabe o que é interessante? Dá mais trabalho. Sim. O que eu tô percebendo? Dá menos trabalho eu ter aquela conversa que aparentemente é difícil do que aquela para Consertar. corrigir É isso aí. algo que eu ignorei e fiquei falando tudo o que eu queria. E lembra, eu acho que quando você começa e quer machucar, não adianta falar que não é intencional. Porque E- fica uma troca de coisas para machucar mesmo. Porque Sim. você tá numa discussão e você Sim. quer o quê? Você quer machucar, É. não tem jeito. Quer ganhar a briga. Quer ganhar a briga, É, a isso aí. qualquer custo. É. Né? E o perdão, é interessante a gente falar sobre isso, é um processo. Vamos supor, você magoou, você falou, é como se você pegasse uma flecha e colocasse no coração da outra pessoa, machucou. Aí, no outro dia, ou no mesmo dia, que é o que a Bíblia manda, né? Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Tem que ser conversado e resolvido ali. Me perdoa, eu reconheço que eu errei. Ok, ela vai perdoar, mas é um processo. Ela não vai perdoar e sair saltitante, né? O perdão é uma decisão, né? Não é um sentimento. Hoje eu acordei com a vontade de perdoar alguém, não. É uma decisão e é duro, então é um processo. É melhor não liberar essas palavras, porque para você retornar, é como uma pluma. Você vai no alto da montanha e joga aquele travesseiro cheio de plumas, né? Vai lançando aquilo e depois, quando você pede perdão, é a mesma coisa que você querer juntar aquelas plumas que se espalharam no vento. Não né? vai. Não vai. Aí é um processo, né? Com Deus a gente consegue, né, liberar o perdão. Mas é o que você falou, não precisa. Né? É mais não quer dizer que passar pelo sempre vai dar processo. certo. Sim, mas mas eu as acho que tentativas... quando você tem a intenção, né, e você decide a melhorar, eu acho que É o primeiro você ponto. fica ali. Então, eu acho que às vezes nós evitamos várias confusões por Com estar certeza. consciente. Sim. A hora que a pessoa, você conhece mais a pessoa, você conhece a si mesmo mais. Então, quando a situação começa, você pega e fala, opa, o limite está aqui. E tende a dar certo, mais Sim. certo do que errado. E tem um caso extremo que eu sempre conto nas classes, né, que eu faço, de um casal, uma pessoa que bateu 3 horas da manhã na porta da nossa casa, já há mais de 10 anos, porque eles estavam brigando, o casal, e ela não suportou mais aquela briga e ela saiu no meio da noite. E bateu lá na porta de casa que ela queria terminar a noite ali, porque ela não aguentava mais ficar com o esposo dela dentro de casa. Qual era a razão da briga? Você não vai acreditar. Ele chegou, né, à noite, 7 horas da noite do trabalho, foi tomar banho, não tinha sabonete. E ele começou a falar, você não comprou sabonete, você não toma conta da casa, por que você foi esquecer do sabonete? Como é que eu vou tomar banho agora? Como é que eu vou lavar minha cabeça? Como é que eu vou não sei o quê? E o negócio começou a esquentar, pois ele chegou à noite. Quando ela bateu lá na porta de casa, era 3 da manhã, quer dizer, ele ficou falando esse tempo todinho. Até que ela não aguentou mais e saiu. Então, a vida é tão maior do que essas coisas tão pequenas, né? A gente faz tanta questão de coisas tão pequenas e a vida é tão passageira. E num casamento a gente vê isso. Às vezes é o que você falou, uma coisa tão pequenininha e que a gente faz aquele bicho de 7 cabeças. Para quê? É melhor ser feliz do que ter razão. Não, e às vezes nós queremos justificar. É uma das coisas que eu tenho criado o hábito de parar de justificar. Se eu marquei um horário com você, cheguei atrasado, a tendência qual é? Sandra, me perdoe, aconteceu um acidente, estava chovendo muito. Aí você, mas aconteceu mesmo? Não importa, eu tenho aprendido me perdoa, cheguei atrasado. Porque o hábito de ficar justificando, você leva ele para todas as outras coisas. Sim. Então, eu chego em casa, sei lá, por algum motivo fiquei nervoso, dei uma resposta, aí, nossa, você falou assim comigo. Aí eu falo, mas você não sabe como o meu dia foi. Não tem nada a ver com uma coisa outra coisa é outra coisa. Exato, mas a tendência qual é? Nós justificamos um ato errado. Porque admitir que a gente errou é muito difícil para o ser humano, né? Até a gente criar isso, né? Não, eu errei, me perdoa. É uma maturidade emocional que muitos não têm. Eu tenho colocado isso muito na nossa empresa, no sentido que quando alguém me liga e faz uma reclamação, eu não menciono o nome de quem foi. Eu peço desculpa e falo, foi minha culpa, eu vou arrumar isso. E eu tenho passado isso para o time também. Aconteceu alguma coisa, não foi a sua culpa, não foi o seu departamento, assume a responsabilidade, olha, me perdoa, não deveria ter acontecido, vou arrumar. Porque senão você cria um hábito de tudo foi alguém que fez,
ou foi por tal situação, minha filha fez isso, então eu E atrasei. cria uma desarmonia, né? Que é um julgando o outro. Não, por causa de você, por causa de você. Agora que não é fácil você pegar e sempre falar, não, eu tô errado. É difícil. Dói menos conforme você cria o hábito, mas acho que a natureza nossa já não é de aceitar o erro, e eu acho que nós temos a natureza de dar mais desculpas do que... Sim, com certeza. Né? Reconhecer erro é muita maturidade emocional, né? Mas a gente... É um processo, né? A gente vai conseguindo, né? Sim, Aos sim. poucos a gente vai conseguindo. E eu queria entrar agora um pouquinho sobre comportamentos. Sim. Né? Eu sei que hoje eu acabei aceitando fazer um teste aqui do meu comportamento e eu tô aberto para qualquer comentário que você quiser fazer. Gente, ele tá deixando falar o temperamento dele, hein? Eu não me importo, porque eu acredito que eu prefiro saber, me conhecer mais para que eu possa melhorar do que ficar... Então vamos lá, assim, só não pega leve, né? Mas antes disso, fala um pouco dos comportamentos principais que hoje existem, que as pessoas têm, e talvez falar um pouquinho como você pode fazer para poder melhorar ou até mesmo identificar. Sim. Porque até então a maioria das pessoas não sabem nem qual é o seu comportamento. Sim. É interessante falar sobre temperamento. Eu gosto de falar junto com o caráter e junto com a personalidade, porque o temperamento e o caráter, eu vou falar mais à frente, eles formam a nossa personalidade, né? Quem nós somos externamente e deveria ser também o que nós somos internamente, porque tem pessoas que montam uma personalidade, né? Como se fosse uma máscara, mas eu não vou entrar nessa questão, não. Mas os temperamentos, quando a gente conhece, a gente passa a ter mais paciência com as pessoas, porque tem os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. Não que é uma justificativa. Eu fiz isso porque eu sou colérico, eu fiz isso porque eu sou... Não, mas você entende que a pessoa ela tem muito mais dificuldade para superar aquilo ali do que uma outra pessoa que tem um outro temperamento. E também você se conhece melhor. Então, eu gosto muito de falar sobre o temperamento, o caráter e a personalidade. O que é o temperamento? O temperamento é um conjunto de características, né, do ser humano. Foi criado por Hipócrates, na Grécia Antiga, 2.400 anos atrás, é uma coisa antiga. Ele classificou os seres humanos em grupo de 4, né, em 4 grupos, que são o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, esses temperamentos, mais aquilo que a gente aprendeu, principalmente até os 5 anos de idade, vai dizer que ser humano que nós seremos. Tá, só uma dúvida. Então, o temperamento, você nasce com ele ou você desenvolve ele devido às pessoas que você convive? O temperamento, você nasce. Você provavelmente herdou do pai, da mãe, do avô. Você nasce com ele. E já o caráter, ele é adquirido na escola, na família, na igreja, na comunidade, com os amigos. Você aprende no meio que você vive, né? E isso tudo é que forma o ser humano, a sua personalidade. E os temperamentos, eles não são nem bons nem ruins. Eu já vi pessoas falando, eu queria ter o seu temperamento. Não, você tem um temperamento, você nasceu com ele, que Deus te deu, para você cumprir o propósito que Deus tem, né, na sua vida. Você tem dons, você tem talentos, capacitações, habilidades, juntando com o seu temperamento, é como se fosse a faca e o queijo na mão para você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, nós não temos que ficar insatisfeitos com o nosso temperamento. Nós temos, é de Deus, é Deus que nos deu. Nós nascemos assim. Agora, nós precisamos tentar trabalhar, né, os pontos fracos do nosso temperamento, que podem nos atrapalhar e muito na nossa vida em todas as áreas, né? O temperamento, ele muda? Ou você é colérico e acabou? Ou ele pode, conforme o tempo passa, ter uma mudança? Não, o temperamento, ele não muda. Você nasceu colérico, ele me permitiu falar. Nós fizemos um teste aqui e ele permitiu. Pode falar. Né? Ele tem, o primeiro temperamento dele é o colérico. E o segundo está ali entre o fleumático e o melancólico. Mas
O temperamento, você nasce com ele. O que acontece? Os pontos fortes você vai aprimorando com crescimento, com amadurecimento, com a sua entrega, com a sua busca. E os pontos fracos você vai procurando no seu dia a dia superar. Né? Eu vou citar um exemplo, depois eu vou falar sobre cada um. Não, eu queria que você falasse sobre cada um menos o meu. Tá, pode ser? Pode ser. Tô brincando. Eu achei que você queria falar no final. Não, pode falar, tô brincando. Tá. Então, a gente vai falar... Mas, por exemplo, o sanguíneo, ele é desorganizado. Eu estou falando um ponto fraco que poderia ser uma desculpa, né? Ele é o primeiro que você fala assim, quem pode estar aqui amanhã, 5 horas da manhã para o mutirão, o sanguíneo? Eu! Aí, no outro dia, o colérico está aqui, o fleumático... Ele não apareceu. Ele não apareceu, nem lembra que ele se comprometeu. Então, aí ele pode ficar falando o resto da vida. Não, eu ajo assim porque eu sou sanguíneo. Sanguíneo é assim. Né? Então, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Então, você tem o temperamento, você vai morrer com aquele temperamento. Mas bem amadurecido, você bem pode tratado. Aperfeiçoar. Bem aperfeiçoado, de acordo com a sua busca, né? Com o seu investimento em você mesmo. Então, é assim que funciona. E você tem sempre um temperamento primário e um secundário. O seu primário é o colérico, como nós vimos aqui. E você está empatado no segundo, entre o secundário, né? Entre o melancólico você falou e o fleumático. O negativo do sanguíneo. E o positivo dele? Então, eu vou falar sobre cada um vai falar? deles. Achei que você já ia... Não, é só para... Eu quis chamar a atenção para que isso não sirva de justificativa para o nosso comportamento. Porque muitas vezes as pessoas, depois que elas conhecem, elas começam a justificar. Eu sou assim mesmo, então... Por isso que eu ajo assim, então agora eu já sei, vou continuar agindo assim. Não, a gente está aprendendo para justamente a gente confrontar esses pontos fracos, né? E também ter mais misericórdia com o outro. Né? Quando você vê, eu já discipulei, já tratei diversas pessoas com diversos pontos fracos, como eu também, nos temperamentos. E as pessoas, a experiência que eu tenho, as pessoas que se abriram para mudar, eu vi grandes mudanças, grande amadurecimento. Parece uma outra pessoa hoje em dia. Então, assim, vale a pena. Então, esses temperamentos, como nós falamos, é o colérico com sanguíneo, que são os extrovertidos. E os mais introvertidos, que é o melancólico e o fleumático. Eles são bem interessantes, né? Como eu já falei, o caráter, para depois eu entrar em cada um deles, ele é o resultado das experiências que nós vivemos na rua, na escola. Você vê que a importância da sua herança, aquilo que você nasceu, e a importância daquilo que você aprende. Até os 5 anos, mais de 90% do caráter da criança já está formado. Uau. O que puxa mais, o caráter ou o temperamento? Ou é a mistura? É a mistura. 50-50? Vai formar quem você vai ser. Vai formar quem você vai ser. E é muito interessante, porque o caráter, muitas pessoas confundem, né? Por exemplo, exemplos de mau caratismo, que as pessoas acham que é temperamento. Isso não é temperamento, é caráter. Gostar de ser o centro das atenções, contar mentira, isso não tem a ver com temperamento, isso é caráter. Ser preguiçoso, ter mania de grandeza, mania de pobreza. É caráter. Isso aí, fofoqueiro, né? Então, isso tudo é caráter, não é assim... que você aprendeu, ou que você quer temperamento, ou que você nasceu. Isso é tratado, é perfeitamente tratado quando a gente se deixa tratar, né? Deus, quando a gente se abre para o tratamento, Deus vai fazendo e vai operando no coração da gente. Mas eu diria que os dois têm a mesma importância. Já pensou uma pessoa com todos esses defeitos, mesmo que ele tenha um temperamento tratado por Deus, mas se ele não... Não adianta. Não adianta. Então, é um conjunto e nós podemos investir nisso e crescermos e sermos pessoas equilibradas. Nós todos temos um pouquinho de loucura, né? Mas, assim, uma das coisas que sempre me segurou de buscar mudança é porque eu me cobrava muito de mim. Eu achava que... Vou dar um exemplo, uma dificuldade que eu sempre tive. Fazer o devocional todos os dias. Né? Então, eu sempre comecei. Se eu perdia um dia, não serve mais. Eu tenho que fazer todos os dias por 1 hora ou não adianta. Então, às vezes, nós deixamos de corrigir algumas coisas na nossa vida porque acha que tem que ser... Daquele jeito, tem que ser forma. 100%. E eu entendi que não precisa.
Eu posso ter falhas, eu posso continuar falhando, mas eu não posso parar de buscar, né? Nesse processo eu tenho que continuar, não posso aceitar o erro e eu tenho que continuar, dia após dia. E dentro desse exemplo que você deu, o importante é você ter metas alcançáveis. Então, se uma hora você sabe que é complicado para você, é melhor você começar com 20 minutos, com 15 minutos, e uma leitura, vamos supor, de um capítulo da Bíblia por dia, e você não se culpar, e se não deu para fazer, no outro dia você vai ler 2 capítulos e vai procurar ter um tempo maior ali de devocional, mas não parar o processo, né? Você está criando um hábito. Então, por isso que é muito bom você colocar metas alcançáveis. Também, quando as pessoas querem emagrecer, geralmente, agora só vou comer vegetal, só vou comer fruta, nunca mais isso, nunca mais aquilo. A pessoa vai morrer de tristeza. E às vezes elas querem atingir uma meta que alguém deu para ela. Ou aquela pessoa consegue, né? Eu já escutei, nossa, eu faço devocional por 1h30. Aí, às vezes, você acha que você também tem que fazer. Não, além de fazer o devocional, eu ainda trago uma palavra todos os dias para minha família. Aí, às vezes, eu olhava e falei, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Mas são as diferenças individuais. Ele tem uma realidade, ele tem uma profissão, ele tem uma realidade, uma família. Você tem outra. E o que Deus tem para ele pode ser que não é o que Deus tem para você. Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Então, nós temos que entender isso e você não é pior do que ele em nada, né? E nem melhor. Você é você, ele é ele. É isso que é importante, a gente descobrir as diferenças individuais e a gente aceitar as pessoas como elas são, diferentes de nós, e nos aceitarmos como nós somos. Nos aceitarmos com as nossas fraquezas, mas não estagnarmos nas nossas fraquezas. Nós temos que estar sempre uma obra em construção, o tempo todo. Nunca dá para parar. Eu bato palmo para você nesse processo que você está aí há 3 meses. Excelente, que sirva de exemplo para todos, assim, né? Não só na área conjugal, mas na área profissional, no autoconhecimento, né? Isso é top, é excelente. Parabéns. É um processo que não dá para parar, né? É verdade. Mas é interessante, porque o caráter e o temperamento, eles formam a personalidade, que é essa pessoa externa que todos veem. Só como eu falei lá no início, muitas pessoas formatam uma personalidade que elas querem transparecer que ser. As pessoas pensem que ela é, mas ela não é aquilo ali. Então, o ideal é que a sua personalidade seja real, do seu caráter com o seu temperamento. Agora, as pessoas percebem. Você pode enganar alguém que te vê de vez em quando, né? Mas quem convive e quem passa a conviver mais com você não consegue enganar por muito tempo, montando uma personalidade falsa, né? Mostrando ser quem não é. Você não consegue. Isso é comum em todas as pessoas, de uma forma geral, querer ser o que não é? Eu vejo por que o Facebook da vida, o Instagram, ele tem esse sucesso todo? Porque ali você pode ser o quê? O que você quiser ser. Você pode foto sorrindo, pode fazer o que você quiser, você transmite para alguém. Mas a vida real, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que você coloca ali. Então, eu fico pensando, de novo, nada como dar um exemplo pessoal. A preocupação do que vão pensar de mim. Nossa, se souberem que eu não faço devocional todo dia, nossa, o que vão pensar de mim? Se souberem disso, daquilo, e aí eu acho que nós acabamos vivendo mais preocupados com o que as pessoas pensam da gente do que nós mesmos pensamos da gente. Sim, é um problema as redes sociais, né? A pessoa querendo mostrar. É uma personalidade, com certeza. Eles criam uma personalidade, né? E muitas vezes entram em depressão e tem casos de suicídio, tudo, porque a realidade a pessoa sabe que é uma. Mas ela demonstra uma outra coisa.
né? Então, são poucas pessoas que você vê mostrando realmente quem são nas redes sociais. Só coloca foto bonita, maquiado, em lugares bonitos, em carros que nem são deles, viajando, né? E querendo mostrar. Quando você quer mostrar muito algo, quer dizer que não é real. Quem está feliz de verdade, quem está com dinheiro de verdade, não tem nem tempo para ficar perdendo com isso, não. Preocupado em mostrar. Eu estou feliz demais, não importa o que as pessoas estão pensando, se elas estão vendo que eu estou feliz, porque a pessoa está feliz. Ela está fazendo o que ela ama, o que ela gosta. Ela não tem essa preocupação. Ela faz viagem para o mundo todo, raramente posta alguma coisinha e tal. Então, quando a pessoa quer mostrar muito aquilo ali, você fica meio assim, né? Desconfiado. Em dúvida, né? Tá, voltando aqui para os temperamentos. Vamos lá, você falou um pouquinho do sanguíneo, né, até agora. Sim, eu vou falar agora sobre cada um deles, que é muito interessante para a gente poder aprender. O meu teste, se você quiser, eu posso guardar. Não, brincando. Tá aqui o teste dele, gente. Vou divulgar. Tá certo. Bom, o sanguíneo, ele é aquela pessoa popular. Onde ele chega, todo mundo sabe que ele chegou, ele conta piada, ele fala alto, ele dá gargalhada, ele gosta da cor vermelha. Não é assim, generalizado. Por quê? Ninguém é 100% alguma coisa. Tem o primário, o secundário. Então, a pessoa às vezes pode até estar nos ouvindo, ela é sanguínea e fala, mas eu não sou isso tudo. Não, mas você é um percentual disso, né? Então, você não é tudo isso, mas eu estou dizendo todas as características, vou dizer, né? Positivas e negativas, pontos fortes e fracos de cada temperamento. Não quer dizer que quando eu falar o colérico, que você é colérico, você vai ter tudo o que eu falar. Mas você tem um percentual maior de 58%. Ou seja, então, número 1, eu sou colérico. Você é colérico, sem sombra de dúvida, você é colérico. Então, as qualidades, ele é comunicativo, ele é entusiasta, amável, aquela pessoa easygoing, fácil de lidar, sabe? Ele gosta de fazer amizades, bem simpático, companheiro, aquele companheiro para você sair, ele é agradável, aquela pessoa bem agradável. E, agora, os defeitos dele, né, os pontos fracos. Ele é uma pessoa instável, mesma coisa que mesmo dia que ele está super feliz, no outro dia ele está super triste. Num dia ele quer fazer um monte de coisa, no outro dia, desisti, nem comprei mais a passagem, não vou mais. Ele é bem inconstante, ele é medroso, ele age muito por impulso, ele é exagerado. Se acontecer alguma coisa, ele vai multiplicar aquilo por um número bem maior do que... morreram 10 pessoas. Morreu quase 100 pessoas. Ele é bem exagerado, né? Mas é uma pessoa bem agradável, ele é barulhento e tal. Já o colérico, ele é enérgico. O que é o colérico? O colérico, ele é aquela pessoa, se eu quero que essa caneca chegue até ali, eu peço o colérico para fazer, que eu tenho certeza que vai chegar ali. Nem que ele passe por cima desse celular, ele vai passando por cima de tudo, mas ele vai fazer chegar ali. Porque ele não faz nada pela metade. O colérico, ele tem princípio, tem meio e tem fim. Ele não lê um livro e para na metade. Ele pode até estar lendo 3 livros de uma vez, mas ele vai terminar os 3. Ele é um líder nato. Ele entusiasma as pessoas. Ele conquista as pessoas para estarem com ele. Mas ele também tem alguns pontos negativos que eu quero ressaltar aqui, né? Ele se ira facilmente. Ele é bem sarcástico. Ele é impaciente, intolerante. É o bravão, sabe? O famoso mandão, o bravão. Esse é o colérico. Não estou dizendo que vocês... Não, eu estou pensando. Vou até tomar água. Não, você tem 58% só disso daí. Você me liberou para falar seu temperamento? Pode falar. E ele é muito independente. Ele é autossuficiente. Se uma pessoa não quer ajudar, o outro não quer ajudar, ele vai lá e faz. Ele faz acontecer. É um líder. Ele é um líder. Tem um monte de gente aqui, tem que fazer alguma coisa. E o pessoal, não sei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não decide nada. O colérico chega. Não, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Depois nós vamos para aqui, ali. E aí acaba o processo ali. Então, ele resolve, assim. Ele é de chegar e fazer acontecer. Sabe o que eu acho interessante? Já que você falou do meu temperamento, que quando você está aberto para mudanças, não dói tanto você escutar os pontos negativos. Por quê?
você já está treinado a falar, puxa vida, então eu tenho que melhorar nisso? Ou, puxa vida, esse aqui eu já melhorei. Olha, esse aqui eu vou ter que investir tempo, porque se eu estou ruim neste ponto, eu estou machucando pessoas, eu estou deixando para trás coisas. Então, eu acho super válido todos fazerem o teste para questão de conhecimento próprio. Se eu sei que eu sou assim, tira a justificativa e começa a agir em tudo. Não, pega o que mais talvez está causando um estrago na sua vida e trabalha naquele ponto. Então, ou seja, quando eu olho no geral o que mais está me prejudicando no trabalho e na minha casa, eu não consigo resolver tudo de uma vez, mas eu posso pegar um ponto e falar, esse aqui eu preciso buscar recursos para poder mudar. Tem que começar de algum lugar. Ponto. É isso aí, excelente. E isso vai te dar um autoconhecimento, e esses pontos fracos, a gente também coloca diante do Senhor, né, em oração. Tem coisas que tem que ser, não dá para mudar. Deus, olha, tem misericórdia, tira isso de mim, né? Eu não quero ser assim. Ao invés de nos justificarmos naquilo ali, não, eu quero pedir a Deus para ter misericórdia da minha vida. Uma coisa que eu acho legal, né? Tira a justificativa e muda por indignação. Porque algumas coisas que eu tenho conseguido mudar na minha vida, sabe quando você se indigna? Você só falta bater a mão na mesa e falar assim, eu não aceito, eu estou indignado. Só falta dar um tapa na cabeça e falar, não aceito mais. Ótimo. Então, acho que às vezes a gente tem que... Esse é um ponto excelente de partida. Você não está mais aceitando aquilo. Não, eu não sou escravo disso. Eu posso dominar isso, né? Porque senão as pessoas nos dominam, a vida nos domina. O melancólico, nós vamos falar agora, por exemplo, ele é muito sensível. Então, você deixa as pessoas dominarem se o seu dia vai ser bom ou não. Se ela falar alguma coisa para você, vai acabar o seu dia. Ué, que domínio é esse que essa pessoa tem sobre você? Independente do que ela falou, você sabe quem você é. Verdade. Então, o autoconhecimento, ele te liberta, né? Ele te deixa leve. Você não fica tão vulnerável à opinião das pessoas. Senão porque as você pessoas acredita são ferozes. Em tudo que a pessoa fala. Ela falou que eu sou? Então eu sou. Você internaliza aquilo. Não, pelo contrário. Não, eu não sou isso, não. Eu sei quem eu sou, né? Então, esse autoconhecimento, ele é libertador, Lúcio. Libertador. É maravilhoso. Todo mundo tinha que se conhecer, assim, né? Para poder ajudar no seu próprio comportamento e ajudar a entender melhor o outro, ter mais misericórdia com o outro, quando vê o outro, né, agindo de uma forma. Porque as suas fraquezas são diferentes do outro. E você sabe que para ele é muito mais difícil fazer aquilo do que para você. Vamos supor, o fleumático, ele é muito indeciso. Então, para uma pessoa que é colérica, ele é, vamos fazer, o fleumático é mais difícil. Você vai chamar um fleumático para ir para a praia, por exemplo? Aí ele demora até para olhar para você, que ele é manso, né? Ele olha assim, mas quem vai? Quanto tempo nós vamos ficar lá? O que nós vamos fazer lá? Aí ele baixa a cabeça de novo. E já um colérico sanguíneo, vamos para a praia? Acabou, vamos pegar a sombrinha e tal, e vamos, não sei o quê, vamos levar um lanche, já estou preparando, já está 5 minutos, já está lá no carro. Mas aí você sabe que o ritmo do fleumático é outro. E eu tenho que respeitar isso. Respeito, né? Isso é essencial. Eu falo sempre sobre comunicação. Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu fale com respeito, com amor e com educação. Então, a gente tem que entender o outro e respeitar o outro na forma como ele é. O melancólico, né? Ele é muito habilidoso. É o perfeccionista, ele é todo minucioso, ele é analista, ele é idealista e ele é muito leal. Os amigos do melancólico são amigos, assim, desde o prézinho ali, do pre-K. Ele é muito leal a tudo aquilo que ele se entrega, né? À profissão, ao trabalho, ao cônjuge, aos amigos. Quando ele não recebe essa lealdade toda de volta, ele fica muito chateado. Muito magoado, um poço de mágoa, né? E ele tem uma certa dificuldade com perdão, porque como ele se doa muito, quando ele não recebe de volta, ele fica muito chateado. Ele é aquele que, se ele está feliz, ele está super feliz. Mas se ele está triste, ele fica chorando, chora, ele fica muito arrasado. Ele não é aquela coisa do sanguíneo que supera, do colérico, ele é bem amargo. Meio termo, porque alguém que fica magoado neste nível,
ele acaba o dia dele. Sim, Acaba com a certeza. semana. Ele sofre demais. É o temperamento mais sofredor, é o melancólico. Você tocou num assunto E ele interessante. consegue ajustar isso para não deixar, ele não vai deixar de ser, mas talvez ajustar para poder sofrer menos? Sim, ele vai ter que. É uma cognição, ele vai ter que aprender a começar a interpretar esses fatos diferentes, administrar isso na vida dele diferente. É um processo. Se ele quiser, ele consegue. Um caso interessante de um melancólico que foi me contado, da própria pessoa, que ela é melancólica e a menininha dela tinha uns 2, 3 aninhos. E ela estava chorando muito, só tinha ela e a menininha dela em casa. Chorando, chorando, chorando. E a menininha dando wipes. É wipes, que é lenço, tissue. Dando aquele papelzinho para ela limpar o olho, dando papelzinho. E ela chorando, e ela chorando. Por fim, depois de acho que não sei quanto tempo que ela estava chorando, a menininha de 2, 3 aninhos olhou para a mãe e falou, acabou. Acabou. Tipo assim, ela não quis dizer só acabou o papel. Ela quis dizer assim, chega, eu não aguento mais. Então, o melancólico, ele sofre muito por causa disso, dessa intensidade. Ele não consegue ser mais ou menos. Ou ele é tudo, ou ele é nada. E eu acho que nós temos que ter essa consciência do nosso temperamento até para não se tornar uma pessoa chata. Sim. Eu não aguento uma pessoa melancólica, então, aconteceu isso aqui o tempo todo, o dia inteiro. Então, acho que quando você consegue ter um pouco de controle, domínio sobre isso, igual o que tem um temperamento mais agressivo, peraí, ninguém aguenta alguém com esse temperamento o tempo todo. Pode ser que talvez em algum momento foi um pouquinho a mais, mas tem que ter um controle. Sim. Senão você não convive com ninguém. Sim, o colérico, ele tem que tomar cuidado com a ira. A ira do colérico, principalmente esse ciclo da ira, o colérico tem que vigiar muito. Porque se começar o estresse e ele deixar... O colérico, quando ele briga, ele enfia uma faca nas pessoas, assim, com as palavras, né? Ele é muito... Aí, se você briga o colérico com o colérico, um fala, o outro fala e tá zerado o negócio. Porque ele acabou, escutou, falou e tal. Mas aí que agora, se você briga com o melancólico... Mas normalmente o casal, voltando para casal, são opostos. Normalmente vai acontecer. São os opostos, Por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Agora, os defeitos do melancólico, ele é todo tímido, né? Bem retraído, ele é pessimista, ele é teórico, né? Bem teórico, ele é antissocial, ele não é muito... Numa festa, o melancólico, se ele pudesse esconder, assim, atrás da mesa, ele se esconde, né? Ele não é aquela pessoa social, popular, igual o sanguíneo, né? Ele é bem diferente. Crítico, ele é até um pouco vingativo, né? Inflexível na forma dele pensar. Esses são os defeitos do melancólico. E como ele é muito analítico, ele tem uma tendência a ter toque, né? Já teve uma pessoa que ele é melancólico que nós recebemos lá em casa, um artista aí. E ele contava até quantas espreadas de desodorante que ele dava debaixo de cada axila. Então, ele tem uma tendência de contar quantos carros passam, quantos postes passam, quantas escadas. Tinha uma pessoa lá em Pancas, no interior do Espírito Santo, terra lá que nós moramos, terra do meu esposo, que ele contava os passos da casa dele até no hospital, que ele trabalhava no hospital. Então, ele sabia quantos passos tinha da casa dele até no hospital e do hospital para casa. E era longe, eu acho que devia ser talvez 1 milha, assim. Imagina, você contando os passos por 1 milha, né? E aí você começa a ter uma tendência grande de ter comportamento obsessivo-compulsivo. Uau! E quando você, assim, se formos colocar um pouco para prática, hoje, quem está escutando esse bate-papo nosso, o que você recomendaria? Qual seria o primeiro passo para talvez a pessoa ter a iniciativa de... Né, ele consegue fazer esse teste online? Como é que seria a melhor forma dele começar a se conhecer um pouco Online mais? Online, se você colocar teste de temperamento, você consegue fazer esse teste de Tem temperamento algum online. específico que talvez... Eu indico para fazer o DISC. Eu não sei exatamente o endereço, porque eu ando com as cópias aqui, mas se ele procurar, ele vai achar o DISC. Nós podemos colocar o link. Sim, esse teste. Eu acho interessante a pessoa fazer e procurar estudar mais, né? Ou ler livros sobre isso. Tem um livro muito interessante chamado Temperamentos Transformados pelo Espírito, que é como que você transforma. Tem outro que fala dos temperamentos no casamento. Aí fala assim, um colérico com um fleumático. O que acontece. Como que é o melancólico com o sanguíneo, casados, né? Quais são os struggles que eles vão passar ali naquela situação. Então,
Muito interessante esse estudo. Agora, em relação ao fleumático especificamente, nessa tendência que ele tem de ter um toque ou de começar a repetir, de ser muito intenso, eu falo sempre do autodiálogo, né? Olha, para que é isso? Você não precisa disso. Para quê? Né? Davi conversava muito, ó minha alma, por que você se abate assim dentro de mim? Por que você está desse jeito? Então, a gente tem que conversar o tempo todinho, olhar no espelho. Sandra, por que você está agindo assim? Não, você não é assim, não. Você é melhor do que isso. Você diz que eu sou em posição 2, né? Pro fleumático. É porque eu converso bastante comigo, não? Não, mas todos eles precisam conversar. Isso é uma terapia. Nossa, eu converso muito comigo. Nossa, por que você está fazendo isso? Para. Excelente. É uma terapia. É uma tarefa terapêutica você conversar com você mesmo. Excelente. Quando você vê que está acontecendo alguma coisa, que você ficou triste por alguma razão, ou alguma notícia ruim, aí você vai falar, ô Lúcio, por que você está assim? Calma, ninguém morreu, o mundo não acabou, tá tudo certo, você tem, né, você está com saúde, nós vamos superar isso daqui. É o autodiálogo o tempo todo. Porque a nossa mente ela é muito atacada. E eu falo sempre que a gente não tem o poder de saber o que vem na nossa mente. Ela vem sem a gente permitir, mas a gente tem o poder de alimentar ou não aquele pensamento. Teve um outro bate-papo que eu tive que eu comentei que eu escutei que a pessoa deu o exemplo de sentimentos como onda. Você não consegue parar a onda, ela vem. Chegou na praia, você entrou ali, não tem como parar, mas tem como você mudar a forma que você recebe aquela onda, aquele pensamento, né? Então, se você fica de frente, vai ser uma chapada direto, vai doer mais. Se você vira de lado, dói menos. Se você mergulha, talvez mais suave. E eu achei interessante porque essa analogia. Você recebe, você tem alguns segundos. Puxa vida, ela falou que eu sou isso? Mas espera aí, eu não sou. Ou você recebe de chapa dizendo, nossa, ela falou que eu faço isso. Aí dali para continuar o seu pensamento desenvolvendo, é fácil. Daqui a pouco, em uma hora, você acreditou de verdade que o que falaram, você é. Isso vai gerar uma tristeza profunda, que pode gerar uma amargura, que são raízes de amargura, né, que a Bíblia fala. Pode gerar uma depressão, sabe? Pode gerar um suicídio, porque você vai aceitando tudo. E a sociedade massacra muitas vezes, né? As pessoas são muito ferozes nos julgamentos. Nós somos muito ferozes nos julgamentos com o outro e muitas vezes não conosco mesmos, né? Então, a gente não pode aceitar isso. Toma um café, começa a falar outras coisas, vai fazer uma atividade física, alguma coisa que você goste, que te dê prazer, e vai vindo com palavras contrárias, né? Se a pessoa falou que eu sou... então, eu tenho que lançar uma frase contrária àquilo que foi dito contra mim. Isso é uma tarefa terapêutica Uma das coisas que eu gosto de fazer na questão de quando algo dá errado, eu começo a agradecer por tudo que deu certo. É isso aí. Aí parece que o sentimento daquilo que deu errado, ele some. Isso aí. Porque eu jogo tantas coisas boas, eu começo a buscar tantos motivos para poder agradecer, mesmo naquele momento que você não tem nada para agradecer, talvez, pelo que aconteceu. Mas você tem tantas outras coisas que você pode agradecer que aquele sentimento... Opa, eu não tenho o que reclamar, não dá. É outra tarefa também. Você tem uma tarefa terapêutica que eu peço à pessoa para colocar 40 motivos de gratidão. E, às vezes, as pessoas têm dificuldades para colocar 40 motivos de gratidão. Falei, olha, o simples fato de você estar respirando, de você ter uma água para você beber, né? Então, as pessoas só pensam em gratidão assim, se eu conseguir comprar uma casa, se eu conseguir comprar... Algo muito grande. Mas a pessoa não valoriza o dia a dia. E é isso que faz a nossa vida, é o dia a dia, né? Então, a gratidão ela é uma tarefa sensacional. E aí você usa isso também para rebater esses pensamentos ruins, né? Não, eu tenho isso, eu sou saudável, eu tenho uma família que me ama, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho onde morar, eu tenho o que vestir, eu posso não ter aquelas marcas lá, mas aquilo ali eu tenho o que vestir. Então, você tem que ir balanceando, né? Porque a gente vê nas redes sociais, é o corpo perfeito, é tudo de marca, é tudo bonito, é o carro lindo, é a casa maravilhosa. Parece que ninguém tem defeito, é tudo perfeito. O padrão que você vê, às vezes você quer colocar aqui, para mim ser feliz, eu preciso tenho que ter tudo isso. Uma casa boa, um carro bom, tudo perfeito. E
É mentira. Mentira. Aí É a pessoa, mentira. aí que ela entra em problema seríssimo de depressão, né? Porque ela acredita que aquilo ali... E ela acha que só vai ser feliz quando ela conseguir aquilo conseguir ali. aquilo. É uma loucura mesmo. E ainda falta o fleumático, né? Vamos lá. O fleumático, ele é a mansidão em pessoa. Ele é calmo, ele é tranquilo, apaziguador, Evita diplomático. Não, ele não gosta de confusão, nenhum, não, de jeito nenhum. Por isso que ele tem gastrite, porque ele guarda assim, ele não fala e faz mal, né? Quando você não sente feliz com alguma coisa, olha, eu não gostei disso que você fez comigo. E tal, mas eu te perdoo, tal, espero que não aconteça mais. Ele não fala? Não, o fleumático não fala. O fleumático, ele vai guardando. E aí ele costuma ter essas gastrites, essas úlceras nervosas. Ele é sonhador, ele é uma pessoa muito amável, mas ele também é um bom líder. Porque ele é aquele líder que ele é menos agressivo que o colérico, mas ele é líder, ele faz acontecer. Só que no ritmo dele, da forma dele, né? Então, ele é essa pessoa bem agradável, né? Eficiente, conservador, ele é prático. E os defeitos dele? Ele é indeciso. Tá aqui como defeito, né? Mas eu não diria que é um defeito. Contemplativo é até uma tarefa terapêutica do Augusto Cury, que é o ato de contemplação. Faz bem, né? Sim. Ele é aquela pessoa que fica olhando para o alto, sabe? Pensando na vida. Talvez coisa. falta ação só... Porque ele é lento, ele age, mas ele tem o ritmo dele. Por isso que a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. O ritmo do colérico é o do sanguíneo é aceleradíssimo, o ritmo do fleumático é tranquilo, lento. Ele é procrastinador, ele não faz hoje se ele sabe que ele tem até a semana que vem para ele fazer. Não, ele vai fazer. Se é um aluno fleumático, o trabalho tem que ser entregue 10 horas da noite, ele vai fazer 9 horas da noite, 9h30, né? Para entregar no último segundo. Assim, ele mata o outro que não tem esse temperamento dele. Porque ele procrastina tudo. Tudo que ele pode fazer depois, ele faz. E isso é inconsciente? Ou não? É natural. É natural. Então, ou seja, ele nem está sabendo o que está fazendo. Porque a impressão mas aí que quando tenho... a pessoa começa o autoconhecimento, ela vai começando a perceber que ela está procrastinando, né? Agora, se a pessoa não entra no autoconhecimento... Fica inconsciente. Fica. É natural. Eu vou é deixar natural. passar e vai. Quando vê... Muitas vezes nem entende por que as pessoas acham ruim, sabe? Ele não entende. Ele não se compreende, não se conhece, né? Então, é natural ele ser assim. Eu fico pensando que... Eu sei que hoje tem várias empresas que já fazem esse teste, né? Mas eu acho que antes de contratar alguém, eu quero fazer esse teste. Naquela função que você precisa, é bom você fazer. Porque se eu contratar alguém que eu espero que ele seja mais agressivo, tem que cumprir datas, não pode deixar na última hora saber nada. Agir sob pressão. Pressão. E aí eu pego e cai, ele é fleumático, eu falo, não, isso aqui eu não posso contratar, senão eu vou matar a pessoa. Né? Interessante. Então, um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que ela é fleumática, ela é indecisa, né? O fleumático, a maioria deles são indecisos. Ela entra no mall, roda, experimenta roupa e compra. Quando chega na porta do mall, aí ela volta e devolve aquela roupa. Nossa. Passou a tarde toda ali, resolveu comprar aquilo ali com muita dúvida. Não sei se eu compro essa. Resolveu comprar umas 3 peças. Quando estava na porta do mall, ela vai lá e devolve. Eu estava citando um exemplo, quando essa pessoa falou, de outras pessoas que devolviam muita coisa que compravam. Em casa, experimentava e devolvia. Aí ela falou assim, não, eu sou pior, eu já devolvo ali no mall mesmo. Então, ele é muito indeciso, o fleumático, né? Agora, a gente tem uma comparação dos temperamentos com os personagens bíblicos muito interessantes, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele era um sanguinão, assim, né? Cortou a orelha do outro e falou que nunca negaria Jesus, porque o sanguíneo... Ele age na emoção? É tudo na emoção, tudo no impulso. Ele fala o que não deve, faz, ele é muito espalhafatoso, muito... Mas esse era Pedro, né? Mas depois ele se tornou tratado, né? Quando ele foi tratado por Jesus, tratado por Deus, ele se tornou um grande pregador, né? Nas pregações dele, 3.000, 5.000 pessoas se convertiam. Ou seja, dá para melhorar. Dá. O que a gente não pode é aceitar que somos,
né? Temos esse temperamento e vive. Não, eu sou assim, nasci assim. Aí você vai ficar escravo disso, né? Escravo. E eu acho que é uma vida bem, não diria medíocre, não, mas uma vida ruim, triste, né? Você vai perder muita qualidade da sua vida nisso daí. Tantas coisas que deixamos de fazer porque não queremos tratar lá na raiz e corrigir algo que nos prejudica. Porque dói. Dói. Porque é difícil. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas mudanças são fáceis, mas elas são possíveis. Mas você já parou para pensar que a consequência... Dói, concordo. É difícil? É difícil. Mas eu acredito que o que você deixa de conquistar, de viver uma qualidade de vida, muitas das vezes talvez salvar um casamento, salvar um emprego, eu acho que não é tão difícil quando você compara. Peraí, se eu não melhorar aqui, eu perco meu emprego. Se eu não melhorar aqui, eu perco minha família. Compensa a dor por causa dos milhares de benefícios que você vai ter. Mas as pessoas também estão acomodadas, né? Muitas delas não querem mudar, né? Não querem mudar. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo há tempos atrás, excelente profissional. Eu não tinha como falar nada do profissionalismo, mas comportamento... Relacionamento pessoal. Horrível. Aí conversamos e não conseguiu. Tipo assim, não conseguiu mudar. Então, é triste quando nós deixamos de conquistar algumas coisas porque nós não queremos mudar. É triste, porque você deixa de viver muita coisa. Sim. Você deixa de viver mais intensamente, mais a vida abundante de João 10:10 que a Bíblia fala, né? Deus tem vida abundante para a gente. Deus não tem vida medíocre para ninguém. Os planos de Deus, a Bíblia fala que são maiores do que os nossos. O que a gente pode imaginar, muito mais do que aquilo que a gente pensa e imagina. Então, Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós, com todos os dons que Ele nos deu. Você tem diversos dons, né? E com suas habilidades, com os seus talentos, juntando com o seu temperamento, com o seu caráter, dá a faca e o queijo ali na mão para Deus fazer muita coisa através da sua vida. Aonde você estiver, não precisa estar em 4 paredes ou dentro de igreja, né? No seu business, no seu dia a dia, você é um agente do reino de Deus ali. Deus pode te usar tremendamente e você vai ser muito mais feliz, porque quando você está na rota do destino, né? No seu propósito, você é feliz. Você não importa se é segunda-feira, meu esposo sempre fala isso, se é segunda-feira, se é domingo, se é terça. Você está no seu propósito, você está feliz, você está fluindo, é natural, né? Aquilo flui muito naturalmente. Eu não sei quem que comentou que quando você tem que, né? Puxa vida, é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Já é o início que você sabe que não é o lugar, você não está fazendo o que você gosta de fazer. Então é gostoso quando pode ser segunda, né? Igual você falou, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu gosto. Então eu acho que nós temos que ter algo, uma causa por trás, né? O porquê que eu trabalho onde eu trabalho. E também a gente tem que entender que aquilo ali pode ser uma ponte para onde Deus vai nos levar. Não é exatamente o que eu quero fazer para a vida toda, mas naquele período aquilo ali é necessário. E eu não posso trabalhar amaldiçoando o meu trabalho o dia inteiro, amaldiçoando o meu salário, porque eu não vou entender, então, o propósito que Deus tem através daquilo ali. E é interessante porque eu nunca pensei muito o porquê que eu faço algumas coisas. E de tantas as pessoas me perguntam, Luz, fala um pouquinho como é que foi sua transição quando você chegou aqui, você fazia isso, aquilo. E acho que até amanhã vai ter uma palestra onde eu vou falar por 5 minutos. Que para mim é um desafio e tal. Legal. Então vai ser bem legal. Aonde vai ser? Vai ser em Boca Raton, eu não sei qual que é a escola que vai ser. Numa escola? Sim, mas é um evento à noite. Nós temos já cadastrado 300 pessoas. Que interessante. O nome do evento é A Virada. Uau. E, então, falando um pouco, né, o que aconteceu para poder chegar no momento de virada. E tem 4 pontos que para mim é muito forte. Eu coloco paixão, faça tudo o que você for fazer. Aí as pessoas falam, então eu tenho que esperar ter paixão para fazer com paixão. Não. Na época que eu entregava jornal, eu fazia com paixão, eu chegava ali arrebentando, eu vou fazer o meu melhor. O segundo, faça o seu melhor e mais. Eu sempre acreditei que se você me pede para poder preencher um documento, eu quero fazer o melhor ali, fazer mais do que eu posso, te dar mais do que você me pediu. O terceiro, ser generoso, né? E eu sempre falo que não somente com quem tem algo
Pra te dar em troca. Porque é fácil, Sandra. Vou ser generoso com você porque, nossa, você conhece muita gente. Não, ser generoso com quem não tem nada para te dar de volta. Né? Porque aí a recompensa vem de quem? De Deus. E o quarto, gratidão. Para mim, assim, ser grato em tudo. Pontos importantíssimos. Todos e não eles. Somente quando tá tudo legal. Não. Quero ver naquela hora que tá dando errado mesmo, que você não tem esperança, que você não sabe o que fazer. Deus, muito obrigado. É isso aí. Né? Então, acho que tem pontos que você vai descobrindo e fala, puxa vida, então é isso aqui que dá certo? Eu tenho esse temperamento que é bom, eu vou investir nele. Isso aí. Esse aqui tá ruim, eu preciso dar um jeito de melhorar. E Deus nunca vai nos dar coisas grandes se nós não formos fiéis nas pequenas. Né? Nós temos que valorizar as pequenas coisas, sermos fiéis naquilo ali, confiáveis, sermos íntegros nas pequenas coisas, porque senão nós nunca chegaremos nas coisas grandes. Verdade. Né? Nós estamos sendo testados o tempo todo e não estamos sabendo. Olha, Sandra, eu sei que para você estar aqui conosco hoje foi um desafio. Você estava, né? Não sei se eu vou. Eu prefiro mais tratar com as pessoas diretamente, mas eu tenho certeza que o conteúdo que você tem, ele tem que ir além do que as quatro paredes. Eu acho que você tem que deixar um legado. O que você tem de conhecimento vale a pena passar para outras pessoas. Que bom, obrigada. E o nosso tempo aqui já está no finalzinho. Tá ótimo. Queria deixar, né, te dar aí 1 minuto, alguns segundos para você poder falar um pouco para os nossos ouvintes. Sim. Fique à vontade. Tá, obrigada. Eu acho interessante a gente se conhecer mais, se você puder, né, fazer um teste pela internet, se conhecer mais e se aceitar como você é, né, do jeito que você é. Deus te fez do jeito que você é. E Ele precisa de você com essas características que você tem. Então, não queira ser outra pessoa, de outra forma, mas aceite quem você é e busque crescer naquilo que Deus te deu, naquilo que está à sua disposição. Deus vai te levar a lugares grandes, mas seja fiel, seja íntegra naquelas pequenas coisas, como eu terminei de falar com o Lúcio aqui, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida. Busque se conhecer mais, né, através dos temperamentos, tratando os pontos fracos, o seu caráter também sendo moldado pelo Espírito de Deus, buscando o fruto do Espírito, mais amor, mais paz, mais alegria, mais mansidão, mais domínio próprio, viver com muito equilíbrio. Cuidado com os extremos são perigosos, né? Vamos andar sempre no equilíbrio e amando em todo o tempo o nosso próximo, sendo feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. Então, não fica dando murro em ponta de faca, procura levar a vida de uma forma leve e que Deus te abençoe. Obrigado, Sandra. E eu quero deixar para você, acho que eu prefiro falar diretamente para você, homem, né? Que muitas das vezes nós queremos ser os machão, duros de coração, não querer mostrar muito das nossas fraquezas, e eu quero dizer que é ok, né? Começa devagarzinho, começa se abrindo em alguns pontos que talvez é mais fácil para você, e você vai perceber que depois, quando você, né, continua criando esse hábito, você vai ficar mais leve e você começa a você começa a parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de você e você começa a pensar mais no que é mais importante para você e para sua família. Obrigado, Sandra. Obrigada a você, Lúcio.